E aí pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos sobre orientação a objetos em Python. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre esse recurso aqui, o init, do inglês initial. O que isso traz de novidade pra gente? Bom, o init ele é um método construtor, essa é a diferença dele. O que ele faz? Ele estabelece que esses atributos, esses parâmetros aqui iniciais vão servir para todos os outros métodos que você futuramente possa criar no seu programa. É basicamente isso. Então bora lá do zero implementar isso daqui para a gente entender melhor. A gente vai chamar o recurso para montagem de classe. Vamos dar um nome para ela, aprendendo init, beleza? 2 pontos. Vamos aqui para baixo criar a nossa função ou método, e agora no caso um método construtor, né? Para isso a gente vai usar o init. A gente coloca underline, underline, init e novamente underline, underline ou underscore, né? O professor está chamando de underscore. Acionado esse recurso, a gente vai agora, entre parênteses, criar um parâmetro, certo? Vai ter que colocar aqui, ó. A gente vai agora, entre parênteses, criar um parâmetro. Você percebe que ele automaticamente aciona esse self, quer dizer, vai ser uma coisa relacionada a algum objeto, certo? Então, a gente coloca a recepção do primeiro argumento, a gente coloca a recepção do segundo argumento, beleza? Agora a gente vai colocar uma variável que vai receber o primeiro argumento, self vem, recebe o que? Recebe argumento 1, self ponto vem mais vai receber o que? Escrevi errado aqui, né? Vamos diferenciar aqui, vem mais, recebe o que? O argumento 2. Beleza, basicamente o nosso método construtor ele já está pronto. Agora, para que outros métodos recorram a esse método, é como se você tivesse, se você pensar numa casa, a classe é toda a casa, esse método construtor é um cômodo que todos os outros métodos vão ter que passar, entendeu? Ele, dos métodos, ele é o principal, né? Porque é ele que vai fornecer, ele que vai alimentar a demanda de argumentos de todas as outras funções. É basicamente isso. Beleza? Agora então a gente cria outro def, outra função, outro método. Vamos colocar aqui rente a essa linha aqui, que é para deixar tudo indentado certinho. A gente cria outro método, né? Então vamos chamar esse método de bora, como a gente já estava chamando, e simplesmente self. Eu não vou colocar atributos aqui, porque esse método vai pegar os atributos iniciais, init, initial, os atributos do começo, os atributos do cômodo principal que todas as outras funções vão ter que percorrer, vão ter que passar. Então o nosso self ponto vem, ele vai receber o próprio self ponto vem mais o que? O self ponto vem mais. Vamos colocar isso aqui para rodar então no run file em Python console, que é o nosso terminal interativo. Ficou tudo verdinho, isso é muito bacana, tudo certo. A gente chama aqui criando, na verdade dando nome para possíveis objetos que já estão aqui, né? Já estão previstos aqui objetos. Então eu dou um nome, esse objeto eu vou chamar de A, que vai entrar nessa família aí. Que família? Dessa classe aprendendo init. Aprendendo init. Aí, diferentemente das outras vezes que eu colocava a entrada de parâmetro não aqui na chamada de classe, mas depois na chamada de método, aqui eu já coloco a chamada de parâmetro, né, logo na chamada de classes. Percebem a diferença? Olha só, eu já coloco aqui.
exatamente por conta desse recurso, o init. É isso que ele estabelece, que inicialmente a gente vai ter parâmetros, a gente vai ter argumentos que vão ser distribuídos para todos os outros métodos que possivelmente aparecerem na nossa implementação. Então aqui eu chamei a nossa classe, olha só como ela está atrelada lá, ó. O nosso objeto está atrelado à classe aprendendo init e formou-se um objeto aqui com uma referenciação. Vamos lá então. Agora quando eu chamo o a.vem, olha o que ele joga para mim, ele joga o valor 7, que é esse argumento 1 que estava aqui, certo? Eu chamo a.vem mais, escrevi errado, né? Que tem que ser com M, o segundo M maiúsculo. Ele retorna para mim o valor 3. Agora, se eu chamar a incrementação em si, que é essa função aqui, bora, certo? Olha o que vai acontecer. A.bora, ele já reconheceu, né? Está registrado nessa engrenagem que a gente está criando. Vamos lá, a.bora, eu não preciso passar o parâmetro aqui, eu simplesmente chamo ela para ele fazer a incrementação. Então, quando eu peço o a.vem agora, lembra? Esse nome self.vem também é o mesmo daqui, só que agora ele passou por essa célula aqui e ele vai dar o valor de incrementação. Vamos lá? Agora sim, ele somou 7 mais 3, porque é exatamente isso que eu estava pedindo. 7 mais 3. E olha que interessante, o que esse init oferece para a gente de vantagem? Se eu colocar que o B, agora um outro objeto que vai entrar para a mesma família, ele recebe também a nossa classe e passar um parâmetro para ele, 7 e 3 também, como anteriormente, eu tenho que, opa, ele falou aqui que não é aprendendo, né? Aprendendo init, lembra? É aqui em cima, né? Vamos lá, se eu colocar aqui um outro objeto que tem a intenção de entrar para essa família aí, recebe essa classe aprendendo init, aí eu já vou instanciar aqui para ele os valores também, 7, 3, os mesmos valores, 7, 3, e chamar então b.vem, ele me retorna o 7, b.vem mais ele me retorna o 3, e se eu chamar então o a.vem, ele já passou por esse método aqui, certo? Então ele está somando. Olha lá o que acontece. Ele vê um valor do incremento. Se eu chamo b.vem, ele não está chamando ainda o incremento, porque ele está aqui ainda. E olha só que interessante. Se eu passar esse b pelo método bora, agora sim. Agora se eu chamar o argumento vem, ele vai me retornar a soma, a incrementação. Se eu crio uma outra instância de objeto e tenho que esse objeto vai entrar para a família aprendendo init, certo? E eu coloco, por exemplo, 4 e 2. Olha só que interessante. Eu chamo o valor do objeto A, que é o vem. Eu chamo o valor do objeto B, vem. Eu chamo o valor do C, vem. Ele me retorna 4, porque ele está chamando o argumento 1. Se eu colocar ele para rodar dentro do método bora mesmo, nessa célula aqui, aí ele já vai vir incrementado. Então C.vem, ele faz 4 mais 2, 6. Agora você imagine um mundo de possibilidades que isso pode oferecer para você em termos de combinação e de sequência na linguagem Python. Olha só, olha só, olha só, e olha só, olha lá, olha só,
Então, olha só, olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha lá. Então, olha lá. Olha que bacana. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí, então. Olha lá. Bonito. Então, olha lá. Então, olha só. Olha só. Olha só.